Verso 3. A Suprema Personalidade de Deus disse: a entidade viva, transcendental e indestrutível chama-se Brahman. E sua natureza eterna chama-se Adhyatma. Acho que é isso, Adhyatma. O eu. A ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas chama-se karma, ou atividades fruitivas. Verso 4. O melhor dos seres encarnados, a natureza física que está constantemente mudando, chama-se Adibhuta, a manifestação material. A forma universal do Senhor, que inclui todos os semideuses, tais como o Sol, a Lua, chama-se Adidaiva. E eu, o Senhor Supremo, representado como a superalma no coração de cada ser encarnado, sou chamado Adhyajna, o Senhor do Sacrifício. Perdão se eu falei alguma palavra errada. Namastê. Muito bem. Hoje nós estamos então dando a sequência, né, da Bhagavad Gita, Alcançando o Supremo, capítulo 8. Hoje são os versos 3 e 4, né? Os versos anteriores, nos 2 versos anteriores, né, que nós fizemos na semana passada, concluímos, né, na sexta-feira. No sábado, nós entramos no princípio das gotas védicas, do Krishna Lila, e com isso nós, né, mudamos um pouco, né, o tema. Agora, com o último verso, eu vou trazer de volta o último verso dos Gotas Védicas, no verso 2, tá? Para fazer a relação com os versos que estão aqui, olha. Ali ele diz: quem é o Senhor do sacrifício? Tá? E quem é que ele... E como é que ele vive no corpo? Ó Madhusudana. E como podem aqueles ocupados em serviço devocional conhecer você na hora da morte? Tá. Então, aí agora, ele começa a responder, né, para o Arjuna. Então, eu vou falar os versos em sânscrito, tá? Shri Bhagavan Uvacha Aksharan Brahmaparaman Swabhavo Adhyatman Uchyate Bhuta Bhavo Bhavakaro Vishaga Kama Samginita Adibhutan Ksharo Bhava Purusha Cha Di Dhaivatan Ajagno Aham Evara Dehe Britan Vara. E, né, a tradução é essa. Então ele passa a responder, né? Arjuna faz as perguntas, então ele passa a responder. A Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, disse: a entidade viva transcendental e indestrutível chama-se Brahman. Então são as palavras do próprio Senhor Supremo. Então a entidade viva nós chamamos de alma, né? Centelha, espírito. Essas são as nomenclaturas que nós usamos a partir da nossa experiência intelectual com a divindade. Nós damos referências, adjetivamos esses princípios. Então nós vamos chamar de alma, espírito, consciência, enfim, tá? O Senhor Supremo chama isso de Brahman, que significa o absoluto, ou energia absoluta, Brahman. Chama-se Brahman. E sua natureza eterna chama-se Adhyatma, ou seja, alma. Atma é o nome que o Senhor Supremo dá para os conceitos. Tá? Então ele dá ele define assim. Como ele é o autor original, logo
esse nome é o nome original. Tudo bem que nós podemos adjetivar de outras formas, de acordo com a nossa localidade. Mas se a gente for considerar a propriedade intelectual do autor, a gente vai ter que usar essas nomenclaturas. É quando você pega um livro, por exemplo, você faz anotações e tal, mas na hora de apresentar um documento formal, você tem que fazer referências ao autor de acordo com as nomenclaturas do autor. E a propriedade intelectual é do autor do livro. Você não pode criar subtítulos e transferir isso como se isso fosse, de fato, né? Assim, como deve ser. A gente tem que reportar ao autor original as nomenclaturas dadas pelo próprio autor original. Então, aqui nós temos a pessoa original dando referências de nomenclaturas para o de Adhyatma. Adi significa único, ou o primeiro, superior. Atma, nós chamamos de alma. Mas aqui está se referindo, né, à centelha, ao Brahman. Então, Adhyatma, a centelha, ou seja, o princípio, a consciência eterna, indestrutível, chama-se Adhyatma, ok? O Adhyatma, como ele está mencionando aqui. Ou o que nós chamamos de o eu. Então, o eu propriamente dito, o Atma. Adhyatma é mais formal, é uma linguagem mais formal. Nós mencionamos Atma nas nossas comunicações gerais. Quando você quiser mencionar formalmente, você pode se referir a Adhyatma. Porém, quando for falar na linguagem informal, Atma é o suficiente, tá? A ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas chama-se karma, ou atividades fruitivas. Então, ele está dando as diferentes nomenclaturas para a gente poder se situar aí. Então, as ações que desencadeiam o desenvolvimento do corpo chama-se karma. Esse princípio karma é o princípio que administra o universo. O universo, a máquina, é um útero orgânico, tá? Então, esse útero orgânico, a primeira instância dele é algorítmica. Então, ele funciona de maneira algorítmica, ou de maneira algorítmica. Então, ela vai fazer o scanner dos valores algorítmicos que as consciências geram durante as suas ações. Então, ela não vê pessoa. Ela não vê o fulano tal, a dona Joana. Ela não vê pessoas. A máquina não vê pessoas, não racionaliza pessoas. Ela vê apenas valores algorítmicos, que são formados a partir dos movimentos que as consciências produzem. Quem vê pessoas são pessoas. Tá? Então, assim, na primeira instância, nós lidamos com a máquina, que gera karma. Então, nós temos que saber como é que funciona o mecanismo algorítmico dessa função para nós lidarmos com a máquina de maneira inteligente e transformar essa máquina a nosso favor. É como o shiatsu. É como aquelas lutas de shiatsu que você usa a força do oponente a seu favor, utilizando-a. Então, nós temos que aprender a lidar com a máquina, com a função karma, de maneira que isso se torne favorável para nós. Lutar contra essa máquina é um orgulho que, normalmente, também define uma inteligência de qualidade inferior. Deve-se aprender a utilização desses processos. Então, como a Ajna está perguntando para Krishna, como é que uma pessoa pode, né, na hora em que ela está abandonando o corpo, lembrar-se de você? Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque ele já entendeu, de certa forma, aí, é que a pergunta, ela aparece de forma didática, mas, pelo que nós podemos perceber, o Arjuna, ele já tem informação dos métodos, dos processos didáticos de como é que funciona o mecanismo do universo, através do karma.
Então, subentende-se que por que ele quer lembrar-se de Krishna no momento da passagem? Qual é a justificativa para isso? Ele já entendeu que a pessoa recebe o próximo corpo de acordo com o que ela cultiva durante a vida, de acordo com a relação que ela tem de desejos. Então, se alguém ou se a alma deseja durante a vida a transcendência, naturalmente, no momento em que ela está deixando o corpo, ela não vai entrar em pânico. Ela não vai pensar nas propriedades, ela não vai pensar nos membros familiares. Porque se ela pensar nos membros familiares, ela renasce entre eles. Porque é o que ela deseja. E se nesse momento ela pensa nos membros familiares, ou num ente querido, ou num cachorrinho, sei lá, ou qualquer uma propriedade, um carro, qual que seja, isso quer dizer que essa pessoa, durante a vida, criou uma relação mais forte com esse objeto do que a transcendência. Logo, a máquina, que é algorítmica, vai entender o desejo da consciência e vai devolver exatamente o que ela projetou. Ah, mas eu rezei a vida toda. Não tem nada a ver. Não é isso. Se é piedoso rezar a vida toda, você vai receber resultados piedosos consequentes de ter feito orações. Mas não é isso que define. O que define é o que o ser cultiva internamente, o desejo que ela cultiva. Então, cultivar a consciência divina e exercitar esse processo, desenvolvendo o desejo de transcender, vai permitir com que o ser, na hora em que estiver fazendo a passagem, deseje a transcendência. E não fique confuso ou confusa, em desespero, em pânico, se agarrando aos objetos triviais ou superficiais. Então, automaticamente, aquilo que você pensa na hora em que você está abandonando o corpo é aquilo que você cultivou durante a vida. É uma questão automática, é algorítmica. A máquina não tem funções psicológicas de entrar no seu mundo individual e ser seduzido pelas lamentações que nós temos. A máquina não tem essa função. Ela vai analisar valores algorítmicos e retribuir resultados automáticos. É uma máquina automática, de funções automáticas. Quando nós passamos a cultivar amor à pessoa suprema, que é transcendental à máquina, aí nós passamos a ter relacionamento com pessoas. Mas enquanto nós temos uma relação de experiência egocêntrica, egoístas, voltados apenas para a nossa localidade trivial e perene, a relação não é com pessoas, é com uma máquina automática projetada para satisfazer desejos e dar resultados. Chama-se karma. É uma incubadora. E as almas nessa incubadora estão sendo amadurecidas para que elas cheguem ao ponto da maturidade de entender que viver na incubadora não é o destino dela. Então, ela passa a levar a sério a ideia de sair do útero, como um bebê, que em algum momento tem que tomar a decisão de sair. Ele não pode ficar no útero eternamente. Em algum momento, mesmo que ele queira permanecer no útero para sempre, o útero tomará providências para expelir esse bebê, que é o natural. Então, mesmo que você, alma, no seu estado condicionado, deseje permanecer nesse útero, chamado nesse mundo material, para todo o sempre, isso não é possível, porque em algum momento esse útero vai dar sinais de que a sua permanência aqui já está saturada. E como é que você vai perceber esses sinais? É que você vai tentar extrair prazer no mundo e não vai conseguir. Você vai tentar extrair satisfação das coisas comuns e não vai conseguir. Você vai olhar para o seu vizinho, ele vai ficar super feliz com coisas simples. E você não consegue. Por quê? A maturidade do ser impede que ele seja feliz com coisas inferiores. Por exemplo, você vê uma criança super feliz com um pirulito. Mas se você receber um pirulito como presente, não dá o mesmo êxtase, a mesma dose de adrenalina que uma criança sente ao chupar um picolé,
não é a mesma função que você sente, pode ter certeza. O prazer que a criança sente desfrutando de um picolé é muito mais intenso que o prazer que você sente, apesar de você gostar de picolés. Não se compara o êxtase de uma criança com um picolé na mão. Você nunca vai conseguir ter a mesma sensação que ela tem. Porque ela está em franco desenvolvimento, então ela tem essa função. Mas para você, as fontes de prazeres são outras, já não são a mesma. Porque você amadureceu. Semelhantemente, a alma, quando amadurece depois de ter passado muito tempo dentro da função que é a incubadora, não consegue mais ter prazer na trivialidade da vida comum. Ela vai precisar de se conectar com um prazer superior. E é nesse ponto que entra o conhecimento. E é justamente para essa é a função de todo esse processo de adquirir conhecimento. Então, para finalizar aqui, ou melhor dos seres, né? Aqui vai dizer encarnado, tá? Essa nomenclatura, ela é utilizada de uma maneira mais analógica. Então, os conceitos são diferentes, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porém, a revisão da Bhagavad Gita, para aqueles que assistem ou para aqueles que fazem o nosso curso da Bhagavad Gita, entendem essa função da diferença entre o processo de simulação e o processo analógico do entendimento de estar encarnado. Eu não vou entrar nos detalhes, mas aqui está colocado assim, tá? A natureza física está constantemente mudando, né? Chama-se adbhuta, que é a simulação ou a manifestação chamada material. A forma universal do Senhor, que inclui todos os semideuses, entidades vivas, tais como o Sol, a Lua, etc., chama-se Adidaiva, ou seja, a estrutura das formas, dos personagens que estão compostos dentro desse mundo. Chama-se Adidaiva. E eu, o Senhor Supremo, representado como a super-alma no coração de cada ser manifesto ou encarnado, sou chamado Adyagna, ou Adgyana, ok? Ou Adyagya, aqui no caso, o Senhor dos Sacrifícios. Adyagya, Agya, o Jagya, ou Adjagya, o Senhor dos Sacrifícios. Então, são nomenclaturas utilizadas para definir cada um dos processos. Adhyatmika, o Adhyatma, Adbhuta, a manifestação, ok? E Adhyagya, que é o absoluto, o Senhor Supremo no coração. Yagya significa esforço ou sacrifício, ou seja, o Senhor de todos os esforços. Isso quer dizer que ele é o único ser que realmente faz as coisas. Ele é o único que se sacrifica, que realmente realiza e faz as coisas. A gente vai entender isso aos poucos, tá? Vamos encerrar aqui, são 7h10. Então nós cumprimos, né, a nossa missão hoje com os Gotas Védicas. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.